Sábado bíblico versus sábado adventista. Os adventistas ensinam o seguinte: nós, adventistas do sétimo dia, temos como princípio a observância do sábado porque Deus, ao terminar o mundo em 6 dias, estabeleceu um dia, o sábado, para que o ser humano parasse com suas atividades e repousasse em sua companhia. No entanto, no relato bíblico da criação, o fato de Deus ter descansado no sétimo dia, não está em forma de lei. Exemplo: se eu digo para você que descansei no dia de sábado, significa que você é obrigado a descansar no dia de sábado? Não. Foi só depois de 1500 anos após a criação do homem, no segundo mês após o povo de Deus ter saído do Egito, que pela primeira vez, Deus deu a lei da guarda do sábado semanal para o seu povo. Veja Êxodo 16, 19 a 29. E foi um mês depois, que Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, e por isso disse Deus no quarto mandamento, que está registrado em Êxodo 28 a 10. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. E depois, Deus disse que aquele que violasse qualquer cláusula desta lei do sábado, deveria ser morto. Veja Êxodo 31, 14, 15. Então, esta é a lei bíblica do sábado. Quem a violasse, devia ser morto. Veja Êxodo 31, 14, 15. Números 15, 32 a 36. Esta é a lei do sábado bíblico. Os adventistas cumprem esta lei? Não. Então, está provado que existe o sábado bíblico e existe o sábado adventista. No sábado bíblico não podia acender fogo. Veja Êxodo 35, 2, 3. Já no sábado adventista, os adventistas podem acender fogo para aquecer os alimentos no sábado e podem aquecer água para tomar banho nos sábados. Então, está provado que o sábado bíblico é diferente do sábado adventista. E os adventistas também ensinam que, no 4º século após a vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, um imperador pagão chamado Constantino, em 321 era cristã, mudou o nome da semana chamado primeiro dia, para o domingo, que significa Dominus Dei, em latim, ou Dia do Senhor. Em português. Mesmo que a história comprove que Constantino, um pagão, tenha de fato feito isso no 4º século, isso não muda o conceito que os verdadeiros cristãos tinham, e têm, sobre o sábado há 3 séculos antes, de acordo com o Novo Testamento deixado por Jesus Cristo desde o 1º século até o 4º século, que era o fato de Jesus Cristo, no Novo Testamento, ter de fato abolido a guarda do sábado lá no 1º século, conforme Mateus 12, 5, e Colossenses 2, 16, 17 nos prova isso claramente. Sim, mesmo que Constantino, um pagão, tenha mudado o nome primeiro dia para o domingo, Dia do Senhor, em 321 era cristã, em Niceia, assim como Constantino, um pagão, tenha criado a lei da Trindade sancionada e aprovada por ele em 325, era cristã, em Niceia. Constantino criou uma trindade em 325 era cristã, com apenas 2 pessoas, Jesus e Yahvé, sendo o mesmo Deus. Depois em 381 era cristã, em Constantinopla, cerca de 318 bispos da Igreja Católica criaram a trindade completa. Pai, Filho e Espírito Santo como sendo o mesmo Deus. E todos os professos cristãos eram obrigados, por lei, a aceitar esta doutrina, que foi criada a socos e pontapés, mas infelizmente, o poder eclesiástico da ICAR era muito grande, e o professo cristão que não aceitasse esta doutrina da Trindade criada pelos padres, bispos e sancionada por um imperador pagão chamado Constantino, este professo cristão perdia o emprego e era até morto à espada ou queimado vivo para servir de exemplo para os demais professos cristãos. Portanto, Constantino, um pagão, o mesmo criador do domingo, foi o mesmo criador da Trindade. E muitas pessoas sinceras se perguntam: como que pode, de uma fonte de água ruim, sair água boa ao mesmo tempo? Veja Tiago 3, 11, 12. Ou seja, como que pode Constantino, um pagão, criar o domingo, que segundo os adventistas, é uma fonte de água ruim,
e ao mesmo tempo ter criado e validado, à força da espada, sob a pena de morte, a doutrina da Trindade. Portanto, relembrando, que os verdadeiros cristãos, não os cristãos que se tornaram apóstatas no quarto século, mas os verdadeiros cristãos após o derramamento do Espírito Santo, nunca mais guardaram o dia de sábado. Veja Mateus 12, 5, Colossenses 2, 16, 17. Também, não há nenhuma evidência no Novo Testamento que os cristãos verdadeiros eram obrigados a guardar o domingo ou o primeiro dia. O fato de Jesus Cristo ter sido ressuscitado no primeiro dia não era uma lei que os cristãos teriam que descansar neste dia. Portanto, os verdadeiros cristãos do primeiro século, após o derramamento do Espírito Santo, não guardavam nem o sábado e nem o domingo. Agora, vejamos, a lei do sábado bíblico, versus a lei do sábado adventista. O sábado bíblico não podia ser violado. E nem podia acender fogo. Quem violasse esta lei do sábado bíblico, deveria ser morto. Veja Êxodo 31, 14, 15. E o sábado adventista, caso seja violado por um adventista, este adventista não é morto. Logo, comprovamos pela Bíblia Sagrada, que o sábado bíblico é diferente do sábado adventista. Portanto, os adventistas pregam um sábado que eles inventaram, e que nem mesmo eles guardam. Ok? E vimos que os verdadeiros cristãos, após o derramamento do Espírito Santo, não guardaram mais o sábado semanal. Veja Mateus 12, 5, Colossenses 2, 16, 17. Se algum adventista acredita que os cristãos verdadeiros guardavam a lei do sábado, quero que me provem isso no Novo Testamento, após o derramamento do Espírito Santo. Caso contrário, está provado que os adventistas vão além das coisas escritas no Novo Testamento. Conforme 1 Coríntios 4, 6 e Provérbios 30, 6.